Olá, eu sou Alexandre Matias, do site Trabalho Sujo, e estou fazendo aqui pela primeira vez uma coisa que eu já tinha pensado em fazer algumas vezes e calhou de misturar com essa quarentena, então vamos lá. Esse é o primeiro Central Westworld, um programa dedicado a dissecar a melhor série da atualidade que está começando sua terceira temporada agora. Então eu vou fazer sempre um vídeo comentando um episódio. A série ainda passa a moda antiga, né? Não chegam todos os episódios ao mesmo tempo. Então dá um tempo aí de uma semana para a gente sacar as pistas, tentar entender as referências, ver o que está acontecendo e, enfim, eu adoro série assim. E resolvi fazer esse programa semanal que dura mais do que os 15 minutos que eu tenho gasto fazendo Climatias, que é o meu diário de quarentena que eu tenho feito no IGTV, por isso ele só está aqui no YouTube. O nome Central Westworld vem do fato de de eu ter nascido em Brasília e eu estava pensando em algum nome que pudesse ter o nome Westworld dentro do nome do programa. E resolvi chamar de Centro-Oeste, né? Porque tem essa referência à região em que eu nasci. E ao mesmo tempo queria também juntar as pessoas que gostam do seriado para a gente falar um pouco mais disso. É um seriado é um programa que eu estou fazendo na mão, né? Sem nenhuma edição, sem nenhuma pós-produção. Então eu vou ficar falando aqui por algum tempo, acredito que no máximo meia hora. Vou comentar cada um dos episódios durante essa terceira temporada e infelizmente não dá para colocar. Quer dizer, até poderia fazer isso, mas eu manjo um pouco de edição, mas ficar botando determinada cena, determinada imagem, ou vamos rever aquele diálogo. Infelizmente vou confiar na minha memória e também queria contar com a contribuição de vocês para mandarem dicas ou sugestões de que possam ter sido passado batida. Primeiro episódio, eu estou fazendo isso depois do segundo episódio, na verdade. O primeiro episódio não consegui fazer a tempo do primeiro episódio, só a primeiro, mas ao mesmo tempo o segundo episódio ele não junta tanto com o primeiro, são duas situações completamente diferentes, tem pontos em comum, que eu vou falar um pouco mais disso no próximo programa, que eu devo subir antes do terceiro episódio, que vai ao ar nesse domingo, dia 29 de março de 2020. Então devo soltar ali no comecinho da noite o comentário sobre o segundo episódio. Vamos falar agora do primeiro, cujo título chama-se, vou ficar olhando aqui para o lado porque eu não consigo decorar tudo de uma vez, Parte Domini, que vem de uma citação latim que faz referência é um pedido de clemência, né? Como se, um Deus. Deixa eu ver se tem certinho aqui o nome da. Não tem, cara. Desculpa, vou ficar devendo isso, a citação certinho. Mas tem a ver com poupar as pessoas comuns, né? Os crentes, um Deus impiedoso, ter piedade nesse momento. E diz muito em relação ao momento em que a série está se passando. Né? Ela acontece 3 meses após, mais ou menos 3 meses após o final da segunda temporada. E aí, né, é inevitável que eu vou dar spoilers de tudo que aconteceu até então. Então, se você não viu Westworld, a primeira e a segunda temporada, sugiro que você veja. Tem muitos resumos online, mas eu acho que tem uma graça de assistir porque Westworld é um jogo. Westworld é uma proposta que é colocada para a gente, para o espectador, e à medida em que a gente vai entendendo a proposta, a gente vai recebendo as peças e vai montando esse quebra-cabeças que faz sentido nos últimos episódios de cada temporada. Foi assim magistralmente na primeira. A primeira temporada poderia ter sido um filme, né? Se acabasse ali, estava ali contado a história. A segunda ela é um pouco mais entroncada, ela desliza em algumas coisas, mas eu sugiro muito para quem viu a segunda temporada só uma vez e falou, putz, os caras forçaram a mão. Acho que quando você revê a segunda temporada, mais peças se encaixam, as coisas parecem menos forçadas do que da primeira vez que você assiste.
E a terceira temporada, pelo menos os produtores, os escritores, né, do seriado, Lisa Joy e o Jonathan Nolan, falaram que vão fazer uma temporada mais simples, né, menos, como é que se fala, entruncada, né? Porque o Westworld tem essa coisa de colocar linhas do tempo paralelas e ao mesmo tempo você não saber direito quando que se passa tal coisa, se esse personagem, isso aconteceu antes ou depois, e à medida que a série vai passando você vai entendendo essa linha do tempo que vai sendo criada. Da primeira cena de Westworld, a gente é apresentado a algo que já vinha sendo mostrado nos teasers, né? Nas primeiras peças promocionais do Westworld, que é um diagrama circular que fala de divergências, né? Então tem determinadas divergências que acontecem em determinadas épocas na história da humanidade, e essas divergências são sempre saltos, né? O círculo está ali como se fosse uma coisa pulsante que fica com a sua superfície, tende a ser uma coisa mais lisa e circular, perfeita, mas tem alguns saltos, e aí determinados pontos, né, que são justamente essas divergências, esse salto se estica e ele é localizado tanto geograficamente quanto em termos do impacto que é aquilo. A gente não sabe ainda, mas isso é uma interface visual de um aparelho, de uma inteligência, de um sistema que a gente é apresentado durante essa primeira temporada, esse primeiro episódio, que provavelmente é, é o centro dessa temporada. É um aparelho que chama Roboan, eu vou chamar de Roboão, que na verdade é o seu nome aportuguesado. Roboam é o rei de Israel, filho de Salomão, na Bíblia, né? E enquanto Salomão perde a unidade das tribos de Israel, Roboão é justamente o rei que consegue juntá-las novamente. Então, com certeza tem um significado mais do que simplesmente o que faz parecer, né, na história que vai sendo contada, como se fosse simplesmente o sistema anterior, que é essa inteligência artificial que controla o mundo e consegue perceber justamente essas divergências que acontecem fora dos padrões, e aí essas divergências podem ser individuais ou coletivas, né? Então tem alguns casos que são, sei lá, catástrofes ou revoluções, rebeliões. A gente aos poucos vai entendendo também na hora que a gente é apresentado para essa grande máquina, que é um grande círculo, né? Que é inclusive referenciado visualmente na abertura. Até falar um pouquinho mais da abertura também, que como em todo episódio muda. É, ele acaba prevendo não só o futuro da humanidade, né, acompanha tudo o que está acontecendo com a humanidade, como ele consegue prever, isso aí a gente é explicado em determinado momento, prever cada uma dos destinos de cada pessoa na Terra. E a partir disso, ele determina qual que é o melhor papel que você pode exercer dentro da sociedade, a partir de algo que ficou meio não foi propriamente apresentado de fato, mas ficou meio subtendido quando, por exemplo, a Dolores, que é a personagem principal, a anfitriã que a gente acompanha a série através desse personagem, ela descobre que os seres humanos têm algoritmos, né, que a partir do fato de que, para quem não sabe o que é o Westworld é um parque de diversões em que as pessoas pagam milionários, né, bilionários, multibilionários, pessoas que têm muito dinheiro conseguem pagar para poder experimentar todas as possibilidades que podem fazer dentro daquele cenário, inclusive coisas completamente vis e deprimentes, né? Na maioria dos casos é o que acontece.
Pessoas que entram no mundo do Velho Oeste norte-americano e convivem com os robôs, os androides, os anfitriões, como eles são referidos na série, e eles podem fazer o que eles quiserem com esses anfitriões. E normalmente o que eles querem são coisas sórdidas, perversas e más. E só que aí a empresa que trabalha com esses parques, não só o Westworld, como tem outros parques temáticos, tem um parque temático indiano, tem um parque temático oriental, tem um parque temático, a gente vai descobrindo à medida que a série vai passando, outras versões para essas realidades alternativas, e que a pessoa pode fazer o que quiser dentro dessa realidade. A empresa que controla esses parques, que é chamado Delos, ela sequestra, né, ela captura, é uma referência à própria forma como as redes sociais atuam hoje em dia, toda a memória das pessoas que pagam para estar nesses parques. Então são multibilionários que têm dinheiro para poder estar lá, né? E aí esses multibilionários são executivos, políticos, artistas, atletas, pagam essa grana para fazer o que quiser e essa empresa acaba não só registrando tudo aquilo que esses caras fazem nesse lugar, podendo inclusive incriminá-los no futuro, né? Mostrar que eles têm uma natureza sórdida bem diferente da natureza que eles expõem em público, como eles também registram toda a memória da pessoa. E a partir disso chega-se a essa conclusão de que o ser humano tem um algoritmo que, comparado com a inteligência artificial dos anfitriões, é um algoritmo muito simples, muito fácil de detectar. E é justamente esse algoritmo que é determinado pelo tal do roboão, essa bola gigantesca, esse sistema operacional do futuro. Teoricamente, a gente está acompanhando a história agora nessa terceira temporada em 2058. E esse algoritmo humano encaixado com a ideia que o roboão tem, a partir desse algoritmo ele consegue posicionar: você vai ser um pintor, você vai ser um operário, você vai ser um cozinheiro, determina o seu destino. É uma caricatura da meritocracia, que é inclusive citada nominalmente e de forma pejorativa, como afinal de contas né? Meritocracia é algo essencialmente pejorativo, não existe de fato. A primeira coisa que aparece então nesse primeiro episódio é essa imagem circular. E logo depois a gente conhece um cara chamado Jerry, que é um executivo que está na China, que fica sabendo do desastre que aconteceu em Westworld, e a gente descobre que ele também é um acionista da Delos e que está perdendo dinheiro, né? Porque depois que aconteceu todas as merdas que aconteceram no final do último episódio, né, da segunda temporada, aquilo tem uma repercussão para fora dos parques, né? As pessoas ficam sabendo que os robôs se rebelaram e mataram centenas de humanos no parque, e isso inevitavelmente acaba abatendo, recaindo sobre o preço dessa empresa, e as ações dela estão caindo, e as pessoas, e um desses executivos, que é o tal desse Jerry, que a gente nunca tinha visto na série, está desesperado porque a grana dele ele precisa vender as ações, né? E aí ele discute com um funcionário, inclusive virtualmente, né? Ele põe um óculos que faz com que ele pareça que está conversando pessoalmente com o cara. Na hora que ele tira o óculos, né, o cara desliga a comunicação, aparece o logo da Insight, que é uma outra empresa que aparece nessa nova temporada, que não tinha aparecido ainda, e já tiveram uma série de outros teasers antes da temporada começar, falando dessa empresa, que ninguém sabe direito o que é, mas está ligado ao tal do Roboão, é a empresa que gere o Roboão, essa máquina. Ninguém sabe exatamente o que ela faz, né? Qual que é ela se vende como uma coisa, mas a impressão que dá é que ela
tem uma outra coisa, como a própria Delos vendia o parque para recolher as assinaturas das pessoas, as assinaturas, né, o histórico, a memória das pessoas. Então esse cara tem essa conexão com a Delos, mas ele também tem essa conexão com a Insight. E logo em seguida a gente vê a gente vê mais ou menos como é que funciona. Ele tem uma espécie de inteligência artificial que toma conta da casa dele. Ele vai dormir, pede para apagar a luz, aquela coisa bem Alexa. Ele toma inclusive uma cápsula que é como se fosse um chip, que é uma droga digital. Que ele toma aquilo e ele pega um tablet, vai lá e sintoniza numa determinada frequência. Ele escolhe Mellow Sunset, né? Pôr do sol mellow. Suave, né? Por assim dizer. Não é exatamente isso, mas vocês entenderam. Antes de dormir, para justamente ele ter essa sensação de que está nesse pôr do sol suave e esquecendo aí a irritação que ele teve ao saber que não conseguiu vender as ações que ele tinha da Delos. Nisso, eis que surge pela primeira vez no episódio Dolores Albernati, nossa protagonista. Ela surge nadando na piscina. Inclusive é até bom fazer essa referência aí à água, né? E Westworld tem muito essa coisa elemental, né? É sempre bom ficar esperto com isso. Tem referências a terra, água, fogo e ar o tempo todo. Antes da gente conhecer o Jerry, a primeira coisa que a gente vê é justamente a mansão que ele tem no litoral asiático. E a primeira coisa que a gente vê depois daquela cena da interface do Roboão é uma praia, que é a primeira coisa que aparece no começo da segunda temporada e a última coisa que aparece no final da primeira temporada. A referência da praia eu acho que tem muito a ver com a própria ideia dos robôs serem a evolução dos seres humanos, né? Que é uma coisa que vai sendo martelada nesse primeiro episódio. A Dolores chega, toma conta do sistema operacional da casa e consegue acordar, inclusive, o Jerry de um jeito parecido com a forma que o Marty McFly consegue convencer o pai dele que ele deve prestar atenção nesse garoto que está querendo ajudar ele, né? No De Volta ao Futuro eu estou falando. Ele coloca uma máscara de gás e toca uma música que faz ele acordar subitamente, sem entender o que está acontecendo, pede para chamar a segurança e o sistema operacional da casa fala que infelizmente ele não pode atendê-lo, usando exatamente a mesma frase que o HAL 2001, o HAL 9000, o computador de 2001, que se rebela no filme, fala em 2001, no momento em que ele começa a se rebelar. A referência é bem clara. Ele descobre que essa pessoa está na casa dele, ele não sabe o que essa Dolores quer, mas ele acorda algemado e essa Dolores coloca um óculos parecido com o óculos que ele estava conversando com o cara que ele estava conversando antes sobre as ações da empresa. E nisso ela começa a comentar com ele como é que ele não lembra dela, né? Pô, eles passaram tantos bons tempos juntos, ela lembra uma cena que parece o começo de um estupro. Logo antes do casamento dele, ele resolveu extravasar e foi para Westworld e fez as barbaridades com a Dolores, que lembra muito bem, está ali para não só lembrar ele disso, mas também para lembrá-lo de como ele acabou causando a morte da primeira mulher dele. E aí ela, ao colocar esses óculos, né, ela começa a projetar a memória que ela conseguiu roubar dele, justamente vindo da Delos. E ele vê várias vezes a mulher dele em momentos diferentes, até que chega num momento em que ele vê a cena dela morta, que teoricamente teria sido um acidente, ela se afoga na piscina, mas a Dolores sabe muito bem e pressiona o cara até que um ponto em que ele vira e fala, tudo bem, eu dou o que você quer, e ela quer dinheiro. Vai lá e transfere uma grana para ela, e ela também dá um jeito de, sabendo da natureza violenta dele, ele acaba dando um golpe
com um taco de golfe no que ele achava que era a Dolores, só que era uma projeção holográfica dela. Ele escorrega e bate com a cabeça e morre, né? A própria mulher dele acorda essa hora, vai ver o que é, vê o cara morto, e a Dolores fala que eu sou a pessoa que te libertou. Nesse momento aí a gente já entende que a Dolores está vindo como se quisesse se vingar, mas ela fala inclusive que não quer vingança, né? Ela quer criar a própria espécie dela, o que nos lembra que ela trouxe 5 esferas com a essência de 5 outros anfitriões, que a gente não sabe quem é. E ela volta justamente na pele da Tessa, acho que é a Tessa Heidel, que é uma das acionistas da Delos. Só que ela consegue se recriar, né? Criar o próprio corpo, como ela tinha feito inclusive com o Bernard, que é uma das inteligências que também consegue escapar de Westworld graças a ela. Bernard, ela recria o Bernard, e o próprio Bernard começa uma trajetória paralela. Abrindo aí um parênteses para falar do Bernard, que ele está escondido como Armand Delgado, que acho que é o nome que ele usa, que é um anagrama para Damage Arnold. Arnold era o humano que, junto com o Ford, personagem interpretado pelo Anthony Hopkins, ajudou a criar o conceito dos anfitriões e, portanto, todo o mundo de Westworld. E é o humano que é a inspiração para a criação do anfitrião Bernard. E o Bernard, ele tem um dispositivo agora, que a gente descobre nesse episódio, que ele consegue separar a fase consciente humana dele com a fase anfitriã, que é mais violenta. Inclusive, ele vai, na hora que ele é descoberto, ele está trabalhando no matadouro, e aí ele é descoberto, e a partir disso ele volta para Westworld. A gente começa a ver uma saga que tudo indica não acontece ao mesmo tempo em que acontecem as ações que estão acontecendo no mundo da Dolores, né? Da Tessa, e é justamente o que eu estava voltando para falar, que ela insiste em que a Delos volte a fabricar anfitriões, ao contrário de todo o conselho acionista, que quer vender e quer abrir o capital e se livrar da Delos. Ela não, ela bate o pé. Inclusive tem um acionista, um conselheiro ali artificial, que ninguém sabe quem é, que o voto dele acaba sendo decisivo e ficam ao lado dela. Lembrando que, como a Dolores foge com o corpo da Tessa, é outra pessoa que está habitando o corpo da Tessa nesse momento. E a gente não sabe quem é, né? Podem ser... Enfim, a gente vai um pouco mais para a explicação, um pouco mais para frente. Mas tudo parece indicar, principalmente a partir de cenas que a gente vê no segundo episódio, que talvez seja o pai da Dolores Albernatty, o Peter Albernatty, principalmente pela forma como ela se conversa com ele, mas isso a gente fala depois. E aí a gente conhece o primeiro novo protagonista dessa temporada, que é o personagem do Aaron Paul, do Breaking Bad, o parceiro do personagem principal, né, da série sobre o professor que vira um traficante, mega traficante de metanfetamina, o Jesse, né? Ele ainda está parecido com o Jesse, mas ao mesmo tempo ele consegue fugir um tanto do personagem. A gente acompanha a rotina dele. Ele é um cara que vive ali no dia a dia, operário, né? Tá ali esperando o tal do Roboão dizer quais são as opções de emprego que ele tem, e indo atrás, tentando conseguir. Trabalha na construção civil, trabalha com outro robô aí, um robô robótico mesmo, não, um robô mecânico. Tem a célebre recriação já daquela cena que são os construtores
Os operários da construção civil em Nova York, todos sentados numa mesma barra de ferro, comendo. Tem uma recriação dessas que é o Caleb, que é esse personagem do Aaron Paul, comendo do lado de um robô. Então tem muito... E aí, também a forma como o personagem é apresentado, né? A gente vê 2 vezes ele acordando, fazendo uma série de gestos repetitivos, até enfatizando uma possível natureza robótica do personagem, mas também reflexo de como a rotina da Dolores se repetia na primeira temporada, deixando meio subtendido que talvez o personagem do Aaron Paul possa ser um robô, ou, de uma forma não menos literal, que mesmo sendo humano, ele tem um dia a dia robótico, né? Isso aí, inclusive, é uma crítica que a série faz para o nosso próprio dia a dia, né? Toda coisa de ser tudo mecânico, tudo como se fosse uma linha de produção, né? A gente descobre também que não é só isso que esse Caleb faz da vida. Ele usa um aplicativo, isso é genial, assim, uma coisa que como é que ninguém cogitou isso, nem do ponto de vista de humor. É uma espécie de Uber de crime, que chama Rico, em que você entra nesse aplicativo, ele consegue te geolocalizar, sacar quais são as suas especialidades, e aí o Caleb fala 2 vezes durante o episódio que ele não faz trabalhos pessoais, o que deixa entender que ele não pratica crimes contra outras pessoas, só contra instituições. Na primeira vez que ele é chamado nesse aplicativo, ele conhece umas pessoas ali em cima da hora, né? Tipo, pega uma coisa com uma determinada pessoa no metrô, encontra com outras pessoas e tal, e consegue arrombar um caixa eletrônico. E aí essas pessoas acabam desaparecendo e ele ganha um crédito. Isso tudo é fora do radar, né? Apesar do tal do roboão controlar tudo, aparentemente esse Rico, esse aplicativo, é uma coisa completamente fora do radar. Acho pouco provável que isso aconteça. Eu acho que é mais provável que esse Rico, inclusive, seja um produto administrado pelo próprio roboão. A gente vai descobrir isso nos próximos episódios. E antes de ele encontrar, né, ele está lamentando que ele não conhece algumas pessoas de verdade, né, que aí chega no final do episódio, a gente vê o momento em que a Dolores encontra o filho do criador do Roboão, que é vivido pelo Peter Gallagher, não lembro o nome do personagem, do ator. Mas esse personagem, que o nome aqui esse eu tenho mais fácil, pera aí, Liam Dempsey Jr., justamente, Liam Dempsey é o criador desse dispositivo e aos poucos a Dolores conseguiu se infiltrar e estar junto desse cara. Estando junto dele, ela é finalmente apresentada para esse roboão. Eu estou aí encurtando algumas cenas e consegue entender que o cara com quem ela estava flertando para conseguir se aproximar é só um testa de ferro. Ele não é o cara que toma conta disso, apesar de ser filho do criador. É uma outra pessoa, um outro personagem que a gente vai conhecer no segundo episódio. Depois eu falo mais disso. Mas é interessante aí, já tem uma pista que é colocada num primeiro momento, quando a gente conhece esse personagem, esse Liam, que é uma espécie de Steve Jobs, né? Um cara todo um executivo bem sucedido e galã e descolado e tal. A gente encontra ele numa festa e na festa a gente descobre que tem um diálogo, não chega a descobrir, né? Tem um diálogo que a Dolores até fala com um personagem secundário, né? Sobre esse personagem entra na cena falando: e se tudo isso for uma simulação dentro da simulação? É um texto que é falado quase de brincadeira, assim, olha só que loucura, o próprio personagem fala. Isso seria completamente maluco. Muito gratuito essa fala. A Dolores, inclusive, aproveita o gancho
para falar que isso tem a ver com um pequeno órgão que tem no teu cérebro que faz com que os seres humanos acreditem em Deus. Ele se defende, não que eu sou ateu, ele falou, não, mas você acredita em uma força maior. Independente, você acredita em algo que controla tudo e isso é o seu Deus e é esse pedaço do cérebro que faz você acreditar nisso. Mas essa questão da simulação dentro da simulação tem dois aspectos aí, que eu acho que é o central desse primeiro episódio. Primeiro é o fato desse seriado ser escrito e produzido e dirigido, alguns episódios, pelo Jonathan Nolan, que é irmão do Christopher Nolan, que é autor, o próprio Jonathan, junto com o irmão, de Inception. Inception, né, a origem em português, filme do começo da década passada, que conta a história de pessoas que conseguem entrar dentro do sonho de outras pessoas para conseguir extrair informação, uma espécie de espionagem industrial, só que da psique, né, do lado do inconsciente. Você consegue acessar determinadas informações entrando dentro do sonho. E o Inception, né, para quem não viu, recomendo, isso é um pequeno spoiler, mas não é um grande spoiler do filme. O Inception nos apresenta o conceito do sonho dentro do sonho. Em alguns momentos do filme, os personagens entram num determinado sonho para depois sonharem, para depois entrarem num outro sonho, por aí vai. E aí quando vem o personagem e fala de uma simulação dentro da simulação, Westworld já é uma simulação, né? Então, será o que quer dizer isso, né? Então, será que a gente está vivendo? Será que e aí entra o segundo ponto, que é Westworld originalmente era um filme dos anos 70, que teve uma continuação. Muita gente não conhece. O filme original se passava no Velho Oeste, né? Tinha toda a premissa básica era essa, né? A mesma coisa. As pessoas iam para lugares que tinham mundos temáticos, né? E aí nesse mesmo primeiro Westworld a gente é apresentado ao mundo romano e ao mundo medieval, que não apareceram ainda no Westworld atual, como o mundo indiano ou o mundo japonês. E o segundo filme se passa, chama-se Future World e se passa numa simulação de futuro. Então, talvez esse universo em que a gente está sabendo desse Roboão, dessa história do Liam Neeson Jr., dos empresários, dos executivos da Delos estarem desesperados com a Delos, talvez isso seja um mundo paralelo, um mundo fictício. Tem gente que está entrando nesse mundo, sabendo que é uma simulação, e é um mundo que vive outras simulações dentro desse mundo. Então, tanto a conexão Irmãos Nolan quanto a conexão com o Future World, eu não vi o Future World, até é uma boa, inclusive, ver. O Westworld eu vi, ele não é tão legal, tem uma graça, né? É o primeiro roteiro do Michael Crichton, do Parque dos Dinossauros, né? Um cara que é um autor hoje consagrado de ficção científica, tem várias outras coisas que ele fez. Mas o Future World eu não vi, eu não sei nem se tem o vínculo com o Michael Crichton, acho que até fica aí como dever de casa para mim. E ao final do episódio, a gente descobre que a gente tem um encontro do personagem do Caleb, que está procurando uma pessoa de verdade, com a Dolores Abernathy. Esqueci de citar também tanto quando o Bernard volta para Westworld, ele reencontra o Stubbs, que era um técnico de Westworld, que a gente achava até o último episódio que era um ser humano, não um robô, mas a gente descobre que ele é um robô. E ele não morreu, como deixa entender. Na verdade, ele foi programado, a gente descobre nesse primeiro episódio, para proteger os outros anfitriões, e na hora que eles conseguissem escapar, né, como se a narrativa dá mais um motivo para a gente pensar que o que está acontecendo com a Dolores agora seja uma simulação, a narrativa da fuga
de Westworld já estaria sendo prevista pelo próprio Ford, e o Stubbs foi colocado na história como uma forma de ajudar. Só que a função original dele, depois que os anfitriões conseguem fugir da série não, do parque, ele pode se matar. Só que ele não consegue se matar. Ele dá um tiro errado e ele fica travado. E o Bernard encontra ele e eles vão procurar a Maeve, porque o Bernard sabe da importância da Maeve. E chegam lá, encontram a Maeve junto com vários outros corpos inanimados de robôs, inclusive outros corpos do Bernard. E a Maeve está sem a cápsula dela. E a gente vai descobrir depois que a Dolores, uma das coisas que a Dolores conseguiu foi justamente descobrir onde está a cápsula da Maeve para tirar. E a Maeve, e aí de novo a coisa do sonho dentro do sonho. A Maeve está num lugar que é como se fosse um armazém de cápsulas de mente. Várias que estão nesse lugar, e a Dolores consegue manipular um robô mecânico que vai capturar essa bolinha que é a essência da Maeve. Só que na hora que o robô tira isso, ele é capturado pelos seguranças desse local, e a consciência da Maeve fica em algum lugar. A gente não sabe o que vai acontecer com ela. E nesse momento, justamente, que a Dolores encontra o Caleb, que estava querendo encontrar alguém de verdade, e rola uma química entre eles. Parece que ele finalmente encontrou quem ele estava querendo finalmente encontrar. Mal sabe ele que não é uma pessoa de verdade, né? Mas vai saber se ele mesmo também não é uma pessoa de verdade. Bom, é isso. Assim foi o primeiro episódio, que tem ainda uma cena pós-créditos do mundo da guerra. A gente vê tanto o Hector, que é o personagem do Rodrigo Santoro, quanto a Maeve, que é uma das protagonistas da série, vivendo num cenário de Segunda Guerra Mundial, com bandeiras nazistas e a guerra rolando. Não dá muita explicação, e isso vai ser explicado mais no segundo episódio, que eu falo depois. É isso. Esse foi o primeiro Central Westworld. Espero que tenham gostado. Vamos ver se eu consigo ir amanteigando isso aqui direito, né? Pra pegar o ritmo legal e fazer observações que não sejam só a descrição do episódio, né? Enfim, em alguns momentos eu me senti apenas escrevendo o que estava acontecendo. Mas é porque são várias tramas paralelas que é bem ou mal legal pegar o fio da meada. Um detalhe aqui que eu curti muito tanto eu ia falar da abertura, né? Que a abertura também vale citar que o animal da abertura da primeira temporada é o cavalo, que é um bicho usado pelo homem, né? Como os próprios robôs. O animal da segunda temporada é o búfalo, que coletivamente consegue... Ninguém segura, né? Se você tá ali só uma pessoa para segurar um búfalo, consegue, mas quando tem o estouro da boiada, que é exatamente o que acontece na segunda temporada, e nessa temporada o animal é uma águia. Talvez seja uma representação da própria Dolores, uma águia indo em direção, a gente vê logo parece que ela está indo em direção ao sol, mas é uma turbina de avião, como se ela quisesse se sacrificar para destruir o mundo lá fora. E uma outra observação também sobre a trilha sonora. Excelente, assim, quando tocou The Silver Girl do Massive Attack, eu não pude acreditar, porque a letra tem a ver também, além de ser uma música foda pra caralho. Teve Come On People do Pulp, sabe? Em vários momentos, tudo sendo usado de uma forma muito esperta e fugindo daquele padrão que a gente tinha das músicas até então, que eram versões de músicas conhecidas, hits de hoje em dia, mas tocados como uma versão instrumental, meio country, né? Um arranjo mais... tinha a ver com o mundo do Velho Oeste, do Westworld. É isso. Continuamos aí em breve, né? Acho que ou mais tarde ou amanhã à noite eu gravo o comentário sobre o segundo episódio, e vamos ver se eu gravo aí o comentário sobre o terceiro episódio logo no começo da próxima semana. Certo? Vamos falando.
e até.